quando a gente fala, vamos viver a nossa cultura, acreditar na cultura e colocar ela no dia a dia, a gente vê que os resultados vêm, né? E olha, começando aqui mais uma roda de significado do Instituto Economia ao Natural. Opa, peraí, você não sabe o que é o Instituto Economia ao Natural? Então eu convido você a acessar o site do Instituto e acompanhar as nossas redes sociais para você ficar por dentro desse movimento, dessa revolução da vida. E no papo de hoje eu vou falar com a Pamela e a Amanda da empresa Granado, que tem um envolvimento bem grande aí com o Instituto Economia ao Natural através da Escola de Oportunidade. E aí, gente, obrigado por vocês terem aceitado o convite, viu? Obrigado pelo convite. Gente, antes de vocês conhecerem aí a Escola de Oportunidade, ter um envolvimento maior dentro desses processos, quais eram os desafios que vocês tinham com pessoas dentro da Granado? Acho que até um pouco antes do Instituto, nós já tínhamos um movimento aqui da Granado, né, que era o chamamento, e um pouco antes do chamamento até, né, Pam? Que o maior desafio que a gente tinha aqui era a falta de significado no trabalho. As pessoas não sabiam o porquê que elas estavam aqui, para que elas estavam aqui, para quem elas estavam, né? E isso, consequentemente, também afetava a vida delas, né? Então, aqui a gente tem uma frase que a gente fala que não existe vida e trabalho, existe vida. Então, essa falta de significado, ela percorria na vida das pessoas. Bom, vocês comentaram de propósito, né? E de significado, e eu acho que isso tem relação a uma pergunta que eu vou fazer para vocês, qual que é o propósito da Granado e como é que ele é inserido no dia a dia do próprio negócio? O nosso propósito, né, principal é semear, né, as vidas e distribuir essas sementes para a gente prosperar na vida das pessoas. Então, eu falo que o nosso trabalho principal é distribuição de alimentos, mas a gente fala que a gente também gosta de distribuir sementes que geram riquezas, né? E essas sementes literalmente a gente plantar esse significado que a Amanda trouxe dentro da pessoa. E é legal que a gente faz isso até no processo seletivo. Então, se a pessoa ela participou do processo seletivo, ela já vai ter essa sementinha plantada dentro dela para ela poder semear mais para frente. Então, esse é o grande propósito da Granado, para a gente poder semear a vida das pessoas, para elas colherem belos frutos lá para frente. Então, se mais para frente ela falar assim, pô, eu acho que a minha jornada aqui na Granado está se encerrando, a gente super entende, porque ela está descobrindo algo dela que ela pode prosperar mais em outro lugar, e para a gente está tudo bem, porque faz parte do nosso processo também, para ela se descobrir cada vez mais. Então, eu acho que esse é um toque muito especial do nosso propósito. Você comentou que já no processo seletivo vocês plantam uma semente dentro da pessoa. Como é que é isso? Me explica um pouquinho. No processo seletivo, a gente constrói com o candidato, né, o código de nobreza dele. Então, a gente deixa um pouco de lado o currículo, né, não é que não seja importante, né, é que a gente quer descobrir quem é aquela pessoa. Então, a gente faz esse processo, né, de construção do código de nobreza, e a pessoa ela já sai com o código de nobreza pronto daqui. E através dele a gente vê as conexões de valores, né? Porque nada mais é do que o código de nobreza, ele se assemelha muito a uma árvore, né? Os valores, eles são as nossas raízes, e a copa da árvore são as atitudes. Então, a raiz a gente não enxerga, está debaixo da árvore. Então, é literalmente isso que a gente quer do candidato. A gente quer sentir e saber quais são os valores que ele tem dentro dele, que conectem com a obra e também conectem com os próximos passos. Então, assim, pode ser que, de primeira, um valor dele não seja realmente aquilo que ele enxerga, porque é difícil a gente enxergar os nossos valores, mas a gente sabe a essência da pessoa. Né? Então, isso é muito, muito legal também durante o processo seletivo. Bom, quando vocês dizem a obra, né, vocês estão se referindo à própria empresa, no caso, a Granado, né? Como é que... porque, assim, dentro da Escola de Oportunidade, a jornada, né, que se percorre com as pessoas que fazem a escola,
é a descoberta do próprio propósito, entre outras coisas muito legais de autoconhecimento que a gente tem dentro da escola, né? Como é que conduzir as pessoas para o seu propósito, cada um para o seu propósito individual, contribui para os desafios da Granado no dia a dia? Bom, eu acho que assim, como eu disse, cada pessoa tem uma jornada diferente, então cada pessoa é um passo diferente. A gente pode estar lá na frente falando a mesma coisa, mas cada pessoa vai entender de um jeito diferente. Então a gente tem que estar apostos ali para a pessoa se abrir com a gente também. Então, quando a gente está lá na frente, dando esse passo tão importante, volto lá no começo que a Amanda respondeu. A descoberta do propósito gera mais significado ainda dentro do trabalho da pessoa, porque ela fala, eu estou ali para isso, né? Eu sei que com o meu propósito eu consigo contribuir cada vez mais. Você fala assim, a obra vocês se referem à empresa, né? A gente fala que sim, porque a gente chama de obra, porque a gente está em constante construção, né? Uma construção que não para nunca, tanto por conta das pessoas, quanto por conta da nossa cultura. Ela também vai se evoluindo conforme as pessoas vão evoluindo. Então, é muito importante essa época de descoberta do propósito, porque a pessoa ela se descobre, né? Ninguém sabe o potencial que tem até sentar na cadeira e mergulhar em si mesmo. E a gente não tem tempo para essas coisas no dia a dia, né? Então, quando a gente se coloca na escola e a pessoa ela mergulha nela mesma, até ela se choca, né, com o resultado. Então é muito legal, é uma coisa que traz cada vez mais significado e isso gera mais interesse das pessoas também com a obra. A gente tem aqui colaboradores que, quando a gente faz, né, a gente tem colaboradores que têm 10 anos de empresa, 7 anos de empresa, assim como tem alguns que têm 1 mês, 2 meses, e a gente coloca todo mundo na mesma sala. Então, tem pessoas que já passou por esse processo, né, do despertar aí do propósito, e ela só vai refinando, né, e tem aqueles que ainda não passaram e estão nesse despertar. Então, assim, é um movimento muito bacana, porque coloca todo mundo no mesmo lugar, né, e gera muito aprendizado. Antes de continuar o papo aqui com a Pamela e com a Amanda, eu quero chamar a Fabi, que tem uma contribuição muito importante para a gente. Vai aí, Fabi. Eu diria para vocês que o mal do século é a comparação. E cada vez a gente aqui no Instituto tem mais convicção disso. A cada entrega de escola, a cada conversa que a gente tem, a gente percebe que a comparação é danosa. Ela é muito incentivada pelas redes sociais e pela quantidade de informação que a gente tem hoje. A gente tem a informação hoje na palma da mão. E mesmo quando a gente não quer ter a informação, a gente tem por tabela, né? E ela tem se transformado num mal, tornado as vidas mais infelizes. E o problema da comparação é que a gente esquece que tem um caminho para a gente percorrer. O meu caminho vai ser diferente do seu e vai ser diferente de outra pessoa, né? Não é porque eu tenho a mesma idade ou porque eu tenho o mesmo trabalho ou porque eu ocupo o mesmo espaço ou porque eu moro na mesma casa que as histórias vão ser iguais. A gente quer ser diferente em alguns momentos, mas em momentos em que a gente deveria se entender como diferente, a gente deixa a comparação invadir a nossa vida, né? A gente cai nessa armadilha. E é muito ruim, porque você se deixa guiar pela vida dos outros e não pela sua. A comparação ela é danosa, porque você não tem clareza de quem você é e do espaço que você pode ocupar. Você está sempre se comparando e querendo fazendo as mesmas perguntas: por que eu não estou lá onde ele está? Né? Por que eu não conquistei aquilo que eu conquistei? E a gente esquece que para todo palco tem um bastidor, né? Para toda chegada tem uma caminhada. Então é importante a gente não perder isso de vista quando a gente fala da própria vida, quando a gente quer que a própria vida aconteça do jeito que a gente planejou. Né? Então essas perguntas que a gente faz na escola de oportunidade: quem é você?
Quais são as suas intenções para com essa vida? Qual é o tipo de relação que você estabelece? Ou qual o significado da sua vida? Fazem todo o sentido e faz com que você deixe de cair na armadilha da comparação e trace seus próprios planos e sua própria vida. Vale a pena conhecer a Escola de Oportunidade. Muito bom, Fabi. Agora vou continuar o papo aqui com a Pamela e a Amanda. Gente, eu queria saber de vocês qual que foi a primeira impressão que vocês tiveram a respeito da proposta da Escola de Oportunidade. Como é que foi isso para vocês? Quando a Fabi e a Sabrina vieram aqui, né? Acho que primeiro veio a Sabrina e conversou com a gente sobre. A gente falou, nossa, mas o que vai ser essa Escola de Oportunidade? Porque a gente já tinha aqui um movimento que chama Escola Travessiar, né? Chama de Travessiar porque a gente realmente faz uma travessia, né, com o peregrino, né? Então a gente pega ele do zero e a gente insere na nossa cultura e também ensina algumas coisas do dia a dia que na escola normal a gente não aprende. Então, educação financeira, para a pessoa aprender a lidar com o dinheiro, tudo mais. Então, a gente falou assim, nossa, como que a gente vai introduzir uma escola se a gente já tem uma escola? Aí eu e a Amanda conversando, a gente falou assim, não vai trocar uma coisa pela outra, né? A gente vai aprimorar a nossa escola Travessiar com a Escola de Oportunidade. Então, conversando com a Fabi, aí a gente teve uma bela de uma troca de inserir a Escola de Oportunidade dentro da Escola Travessiar e fazer essa jornada com os peregrinos de novo. Tá sendo incrível, porque as pessoas falam, a primeira parte é o código de nobreza, mas a gente já fez o código de nobreza, né? E a gente teve várias pessoas dentro que falaram, putz, eu vou refazer meu código, que coisa chata, e não sei o quê, e quando refaz, fala, nossa, eu não sabia que eu tinha evoluído nisso, sabe? Então, foi uma oportunidade muito grande que a gente viu de evoluir também um movimento que já existia e que estava meio parado dentro da obra também. Muito bom. E teve alguma coisa que mudou em relação a como vocês lideram as pessoas? Não muda nada, mas muda tudo, sabe? Então, a gente sempre busca incluir a liderança nos aprendizados, então a gente habilita eles a fazer e praticar junto com o time também, né? Porque é uma transformação, né? Se o líder ele não está inserido no aprendizado, dificilmente ele vai conseguir levar isso adiante, tocar junto com o time e falar a mesma língua. Então, eu vejo que foi uma evolução enorme, né, Pan? E até o fato da gente ter que viver a roda antes com o líder, para depois ele vivenciar isso com a equipe, também é uma grande mudança. Porque é o que a Amanda disse, se ele não vive e ele não acredita, ele não vai passar para frente. Então, essa foi uma mudança aí que a gente sentiu bastante, de viver, acreditar, para poder gerar novos frutos. Vocês se lembram de algum caso que essa mudança de olhar, né, transformou alguma situação difícil de vocês aí dentro? Eu acho que um fato muito interessante da gente trazer aqui é que quando a gente começou a Escola Travessiar, a gente estava meio período entrando na nossa campanha de Natal, né? Que é um período bem doido aqui para gente, doido no positivo, né? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E mesmo assim a gente colocou no ar a escola e magicamente foi o melhor mês de faturamento da obra. Então, assim, quando a gente fala vamos viver a nossa cultura, acreditar na cultura e colocar ela no dia a dia, a gente vê que os resultados vêm, né? Então, a gente sempre fala, o passo econômico, ele é o que vem de consequência. E essa foi a grande prova do caso. Não é algo que a gente estava com dificuldade, né? Mas foi algo que estava ali para a gente provar que realmente, quando a gente coloca, ele vem como consequência. Então, quando a gente vivenciou o primeiro mês completo da Escola Travessiar, foi o melhor mês de faturamento da obra. Isso fortaleceu também uma cultura que nós temos aqui dentro da obra, né? Que a gente não trabalha com metas, né? Então, quando a gente traz a escola, traz os valores, né, a pessoa ela consegue enxergar o seu potencial e colocar ele em prática mesmo no dia a dia, né? Então, assim, ela enxerga
o potencial e não o resultado, né? Então, a gente tirou a meta dentro da obra, já faz um bom tempo, e isso ajuda a fortalecer essa decisão que a gente tomou lá atrás. Porque a pessoa, ela acredita cada vez nela mesma, porque ela consegue enxergar, que é o que a Amanda trouxe, o potencial que ela tem dentro dela. Tem algum caso ou alguma história de algum colaborador de vocês que consegue ilustrar bem assim a potência que a escola de oportunidade traz para o dia a dia? O Mancinho, ele é o nosso porteiro aqui, né? Ele recepciona todas as pessoas que entram e saem da obra todos os dias. E assim, não era uma pessoa que você fala, vai participar das reuniões, vamos participar das questões da cultura da obra. Ele nunca tinha participado. E na primeira vez que a gente convidou ele para participar da escola Travessear com a escola de oportunidade, a gente falou que seria uma hora e meia de aula. Então ele falou assim, nossa, eu vou perder 1h30 do meu trabalho. Que coisa chata. Claro, ele não falou isso pra gente antes, né? Ele falou isso pra gente depois. E ele entrou com uma cara super fechada, mas durante o processo da escola, ele foi se soltando, ele foi construindo junto, ele foi realmente vivendo as etapas dentro da aula. E no final da aula, ele levantou a mão e falou assim, gente, eu queria falar uma coisa. A gente fala, Mancinho, ele falou assim, eu achei que seria uma perca de tempo, que seria uma coisa muito chata, e eu me surpreendi, porque eu não sabia tudo isso que eu tinha dentro de mim, todos esses valores que às vezes eu trago da minha família e não percebia. E muito obrigado por me fazerem reconhecer aquilo que eu tenho dentro de mim. E todas as pessoas que entram na obra falam, nossa, o jeito que eu fui recepcionado foi incrível, nossa, eu quero voltar aí só pelo jeito que a Granado me recepciona. Então, assim, é uma pessoa muito importante para a obra e que não acreditava nela mesma. Então, assim, é muito legal a pessoa ter esse sentimento de descoberta, né? E ele é legal que o Mancinho ele tem uma história muito bacana, né? Ele trabalhou anos numa empresa que ele relata isso, né? Que ele era visto como um número, o registro dele, ele era funcionário de número tal. E quando ele participou e quando ele viu o movimento que a gente faz aqui dentro da Granado, ele fala assim, gente, eu nunca vivi, em todos esses anos que eu tenho de experiência, eu nunca vivi isso em nenhum lugar que eu fui. Então, é muito diferente. Então, foi muito bacana. Existem muitas empresas e muitas pessoas que entendem o investimento em pessoas como um custo. O que vocês diriam para essas pessoas e para essas empresas? Primeiro que não é um custo, né? Eu acho que eu falo que é um investimento, porque se a gente não acredita nas pessoas, as pessoas não vão acreditar na gente como empresa também. Então, a gente precisa colocar a potência delas, elevar a potência delas, né? Que é um dos nossos desafios esse ano, elevar a potência para energizar cada vez esse movimento de levar para frente, de distribuir essa semente de luz para gerar riqueza. Então, assim, é literalmente um investimento, né? Porque as pessoas são a base de tudo. Se a pessoa não acredita nela mesma, ela não vai acreditar na empresa que ela está. Ela não vai elevar o trabalho dela. Ela só vai fazer aquilo que tem que ser feito de qualquer maneira e a questão do significado vai ser deixada para trás. Então, ela pode fazer qualquer parte da obra. Pode ser vendas, pode ser compras, pode ser a limpeza, pode ser a recepção. Se ela não fizer do jeito que tenha significado e que ela se sinta importante naquilo que ela faz, vai ser só mais um dia, só mais um trabalho, ela vai chegar, vai bater o ponto, vai fazer as coisas dela e vai embora. Então, isso não vai gerar, prosperar riqueza também para a obra. Então, esse eu acho que é o grande diferencial, é você enxergar isso como um investimento, né? E eu falaria que tem que esvaziar a xícara. Experimentar, conhecer
obras que têm um movimento diferente, né? Porque às vezes a gente fica preso dentro de uma bolha e não enxerga que existe um mundo diferente, uma forma diferente de fazer as coisas acontecerem, sabe? E você está ali dentro do negócio, no dia a dia, liderando, você não enxerga novas possibilidades, mas existe novas possibilidades. Existem pessoas que fazem um movimento diferente, né? E é muito bacana você enxergar que dá para fazer diferente, tem como fazer diferente. Agora, depois desse movimento da escola de oportunidade dentro da Granado, o que significa cuidar de pessoas para vocês? Pelo menos para mim, tem um significado muito forte, né? Tem uma conexão muito grande com o meu propósito. E eu falo isso porque não é só dentro da empresa que a gente vive, né? Eu não vivo isso só dentro da empresa. Eu vivo isso na minha vida. Então, eu vejo o quanto isso traz o meu potencial, né? E faz com que eu coloque a minha energia para viver, né? E quer complementar? Eu acho também, faz muita parte do meu propósito, assim como da Amanda, e a gente trabalhar juntas nisso, eu acho que eleva mais ainda o nosso potencial como liderança também, né? Porque a gente fala que a gente faz parte da liderança educadora da obra, e isso evolui nós, além de como líderes, como elevadoras da cultura dentro da obra, porque faz com que a gente acredite mais nesse movimento que acontece, né? Porque falar que a gente tem uma cultura é muito fácil, mas colocar ela, vivenciar ela no dia a dia, pode ser desafiador, mas se a gente realmente coloca ela lá e fala, não, vamos fazer conforme aquilo que foi combinado e aquilo que faz parte das regras de dentro, né? Porque existem sim as regras de fora, mas existem as regras de dentro. A gente vive de uma maneira muito mais leve. Então, eu acho acreditar nas pessoas, elevar a potência, ter uma cultura humana, ética e próspera dentro da obra, prospera e a gente tem consequências muito positivas, né? Então, vem financeiro, vem a equipe junto. Eu acho que basta acreditar e colocar no dia a dia. Vocês diriam que a metodologia da escola de oportunidade, com essa questão de expansão da consciência, descoberta do propósito, impacta na saúde mental dos colaboradores e também na relação da equipe? Com certeza. Porque também fica uma equipe muito mais leve, né? Então, assim, a gente teve um momento que a gente queria escutar também, porque a gente fez um movimento diferente, né? Na questão dos valores, a gente também falou sobre os valores que eles enxergam dentro da equipe que eles trabalham. E a gente estava lidando com turmas que tinham várias equipes misturadas. Então, às vezes, uma equipe enxergava coisa de outra equipe que a própria equipe não enxergava. Então, assim, eles trocam muita ideia também, coisa que às vezes não acontecia por eles não terem tanto essa abertura. Então, assim, um setor de vendas escuta os valores do que o pessoal dos embelezadores, que são os nossos promotores de venda, trazem também. Então, assim, são equipes que antes eram totalmente separadas, meio que não se enxergavam como uma coisa colaborativa, hoje trabalham em conjunto, porque eles sabem que um trabalho depende do outro, né? Então, se o promotor não fizer uma boa exposição, o vendedor não vai conseguir ir lá vender de novo. E se o vendedor não vender, o promotor não vai conseguir fazer uma exposição legal. Então, essa troca melhora a fluidez de comunicação, a parte de esclarecer os desafios, porque às vezes tem desafios e a gente nem sabia desses desafios, então hoje eles trazem para a gente aquilo que está acontecendo, que não está legal, porque eles guardavam para eles achando que era aquela coisa de hierarquia, sabe? Não vai acontecer nada porque eu não sou ninguém. E não é assim que funciona. Então, essa foi uma grande vantagem da questão da escola, trouxe para a gente também. Se vocês pudessem resumir em uma frase o impacto da escola de oportunidade dentro da Granado, qual que seria? Acreditar na potência das pessoas eleva a chama que elas têm no coração. Eu acho que isso resume muito a questão da escola aqui dentro da obra. Para você. Para mim também, eu acho que
esse elevar a potência, né? E transformar a vida, né? Seja ela no trabalho ou seja ela na vida pessoal, né? Eu acho que essa transformação ela é única, né? E ela abre muitas portas para a pessoa que participa. Muito bom, gente. Pamela, Amanda, obrigado aí pelo bate-papo, por ter aceitado o convite e trazer tantos insights aí reveladores a respeito da escola de oportunidade e que isso inspire todas as pessoas também a aplicar a escola em seus negócios. Obrigadão. Obrigada. Gente, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui e que desperte aí a vontade das pessoas de terem a escola de oportunidades no dia a dia da obra. E se quiserem, a gente está aí à disposição para conversar também. Muito legal. E se você acompanhou até aqui, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e acompanhar o Instituto Economia ao Natural através do site e também das redes sociais. A gente se vê na próxima Roda de Significado.